como foi o meu curso de psicologia, o que eu mudaria na faculdade e o que você precisa saber antes de fazer psicologia é o que eu vou falar no nosso vídeo de hoje, depois da vinheta. Olá, meu nome é Bruno Rodrigues, eu sou psicólogo clínico e o objetivo desse vídeo é falar com você que está pensando em um dia fazer a faculdade de psicologia. Bem, eu fiz algumas anotações aqui para fazer um vídeo o mais simples possível, o mais informal possível. A minha graduação, a faculdade de psicologia dura 5 anos, tá bom? Foi de fevereiro de 2005 até dezembro de 2009. Eu lembro com clareza o dia 17 de dezembro de 2009, quando eu apresentei o meu TCC, a tese de conclusão de curso. E lembro também muito bem, não lembro o dia, mas eu lembro fevereiro de 2005, na época tinha horário de verão ainda, espero que volte um dia horário de verão, e era 7 horas da noite, mas ainda estava sol, enfim, estava claro, e os colegas novos, aqueles colegas da faculdade, eu já estava há alguns anos que eu tinha saído do ensino médio, eu não saí do ensino médio direto para a faculdade. Foi muito gostoso aquele clima de voltar a estudar. Em 2005 eu ia fazer ali 21 anos, eu comecei com 21 anos na faculdade. Bem, primeira coisa, eu entrei na faculdade querendo aprender sobre Jung, Carl Gustav Jung, o pai da psicologia analítica, e eu não tive nada sobre Jung ao longo de 5 anos. Não tive nada sobre Jung. É interessante. Eu conheci primeiro a psicologia integral de Ken Wilber, depois eu comecei a entender um pouco sobre outras psicologias. Quem faz faculdade vai aprender que não existe uma psicologia só, existem várias psicologias. Eu me encantei com Carl Gustav Jung, gosto muito também de psicanálise, do Freud, enfim, e li várias biografias do Jung, mas quando eu cheguei na faculdade eu não tive nada do Jung, foi uma decepção. Eu lembro que eu perguntava para as professoras, para os professores, para o coordenador de curso e cheguei a ter a notícia que anos antes falavam ainda de Jung, mas tinham tirado da grade. No primeiro ano, no primeiro semestre, para ser mais claro, eu tive aulas de estatística e aquilo me surpreendeu no primeiro e no segundo semestre. E, incrivelmente, eu tirava 10 em estatística. Não vou dizer incrivelmente. Geralmente, entre nós psicólogos, a gente tem uma piadinha interna. Quando alguém manda a gente fazer conta, a gente fala assim, não manda eu fazer conta, eu sou psicólogo. Mas aí também é um pouco de preconceito, até me engasga, um pouco de preconceito. E eu tinha, assim, uma facilidade ali com os números e tirei 10 em estatística. Outra matéria que eu tirei 10 era filosofia. Foi maravilhoso ter filosofia no primeiro ano, tá bom? Algumas matérias que me surpreenderam. Anatomia humana, e nós íamos no laboratório lá de psicologia, eu lembro de ter partes de corpo humano, eu lembro da gente estudar o crânio, entre outras coisas, aulas de anatomia humana então, aulas de neuropsicologia, muito interessante, entender o cérebro, aquilo foi fantástico. E uma primeira decepção que eu tive na faculdade, eu entrei com muita vontade de aprender. Eu imaginava que a faculdade era diferente do ensino médio, do ensino fundamental. E qual foi a minha grande decepção? O professor, ele ia para dar aula e apenas isso. Se a aula durasse 50 minutos e ele falasse o conteúdo em 30, 40 minutos, ele não aprofundava mais nada. Talvez, é o normal, que não precisa ser assim nos dias de hoje. O ensino nosso, bem ultrapassado, ele é feito baseado na média das pessoas. A média vai dar conta desse conteúdo. E eu sei que eu terminava ali a aula, eu queria mais com esse conteúdo. Às vezes eram 2 aulas e o professor não falava mais, dava vontade de falar assim, meu, desembucha, ensina mais que eu quero aprender. E ele não falava. Eu ia muito decepcionado. É como se eu tivesse me preparado para correr uma maratona e eu tivesse, sei lá, 10 metros para correr. Sabe o que isso resultou? No primeiro semestre eu tirei 10 em quase tudo. Tá lá no meu boletim histórico, quase tudo. Eu me orgulhava de mostrar para todo mundo. Depois, as minhas notas foram caindo. Foram caindo muito. Eu não sei como está hoje na faculdade de psicologia, porque eu gravo esse vídeo durante, infelizmente, um momento muito delicado, onde a gente ainda tem isolamento. Espero que você esteja assistindo esse vídeo no futuro, 2022, 2023, 2024. Espero que tenha passado isso tudo que a gente está vivendo, mas aproveita esse momento do vídeo e coloca aqui nos comentários quem está fazendo faculdade, como está a faculdade de psicologia hoje em dia.
E digo mais, você que é psicólogo ou psicólogo formado, me ajuda a enriquecer esse vídeo. Que dicas que vocês dariam para estudantes de psicologia, para pessoas que querem enveredar por esse caminho, entrar nesse caminho e começar a fazer psicologia? Então isso foi muito ruim para mim. E aí, as minhas notas começaram a cair. Semestre a semestre, elas foram cair até o momento que eu comecei a jogar o jogo da faculdade. Qual que era o jogo da faculdade? Eu comecei a estudar para tirar nota. Eu comecei a estudar para tirar média. Tem uma matéria que eu nunca gostei, e aí alguns podem ficar bravos comigo, que é de psicologia comportamental. Nunca gostei. E principalmente aprendi bastante ali com Skinner, né, com Pavlov, behaviorismo, mas tinha um professor de comportamental, gente, que ele era muito metódico. Para você ter uma ideia, ele falava assim: não existem sentimentos, emoções. O amor é um repertório de comportamentos. Se você trata bem sua esposa, abre a porta, aquilo é amor. Enfim, ele até romantizava, né? E aquilo pra mim não encaixava. E eu lembro que esse professor, eu nem assisti a aula dele. Esse eu nem assistia. Eu tinha 2 amigas que assinavam a lista pra mim de presença e elas ficavam chocadas porque eu passava nas matérias. Bruno, a gente estuda tanto e você passa? Eu não tirava 10, mas eu passava lendo os textos. E, enfim, eu fui levando a faculdade desse jeito. Até que chegou no último ano de faculdade, e aí foi o mais difícil, porque juntou problemas pessoais, meu pai ficou doente, e aí eu quase não ia para a faculdade mesmo, mas eu consegui passar. Detalhe, tá? Se for possível, tente nunca trancar a faculdade. Eu não tranquei, mas várias vezes eu pensei em trancar a faculdade. Por umas 3 vezes eu quase fui na secretaria para trancar a faculdade. Obstáculos sempre vão aparecer, sempre vão aparecer. E às vezes a gente quer dar um tempo, mas se for possível... Hoje, eu agradeço muito a mim mesmo por não ter trancado, porque eu teria postergado o meu futuro em 6 meses, em 1 ano, e às vezes a gente tranca e não sabe quando vai voltar. Você vai precisar ler muito. Se você está pensando em fazer psicologia, você vai precisar ler muito. Se você é uma pessoa que não gosta de ler, vai ter dificuldades, tá bom? São indicados muitos livros, muitos textos. Na psicologia, existem várias linhas teóricas, várias abordagens. Quando você se forma, você escolhe uma linha teórica para seguir. Existe até um ditado que diz assim: você não escolhe a linha teórica te escolhe. É um pouco de verdade, na minha opinião, porque tem algumas linhas teóricas que podem ser mais parecidas com os nossos valores, com o nosso jeito, do que outras linhas teóricas, que não combinam com a gente. Isso a gente percebe até entre os colegas. Então você vai ter que ler muito. Se você está pensando em fazer psicologia, se prepare para ler. Você que gosta de ler, você vai adorar a faculdade, porque são assuntos muito interessantes, textos muito interessantes. A gente vai aprender muito sobre desde cérebro, memória, emoções, cérebro, sistema límbico, enfim, é incrível, nosso corpo é incrível. Eu fiz uma faculdade particular e foi uma boa faculdade. Eu lembro que começamos com muitos alunos, terminamos com menos alunos. Na época, o último ano ele foi basicamente só estágio. No 4º ano já tinha começado o estágio, era um dia de estágio. Eu fiz estágio também durante um ano, fora o estágio na própria clínica da faculdade, eu fiz estágio no hospital. A gente podia optar algumas coisas, eu fiz estágio durante um ano no hospital. Para mim, foi muito rico aquele aprendizado. Eu tive que negociar na época com o meu chefe, era um dia na semana que eu chegava mais tarde, e um dia na semana que eu ia para o hospital, um hospital geral, e quantos aprendizados. Vou até compartilhar um primeiro aprendizado. Eu lá de jaleco branco, no hospital, um grande hospital na cidade de Itapevi, eu recebi o prontuário dos pacientes que teoricamente mais precisavam de uma ajuda psicológica, de um psicólogo. E o jeito, eu não vou tentar falar de psicologia hospitalar aqui, tá pessoal? Mas o jeito que você vai atender um psicólogo no hospital é diferente do que na clínica. Porque no hospital, muitas vezes é um atendimento focado. Às vezes o paciente que está lá hoje não está lá amanhã. Por vários motivos. Às vezes ele teve alta. Outras vezes ele foi a óbito. Ou aconteceu alguma coisa. Eu cheguei a atender um paciente que ele estava em estado grave e veio a falecer depois. Mas, primeira vez, recebi lá um nome, leito tal, quarto tal, fui lá atender a moça. Fui conversar. Como eu era estudante de psicologia ainda, isso tudo ia para supervisão depois. Eu lembro que eu cheguei para a moça e perguntei para ela assim: oi, tudo bem com você? E ela olhou para mim, revoltada: claro que não! Se eu tivesse bem, eu não ia estar aqui no hospital. Eu, poxa, é verdade. Dali em diante, eu nunca mais perguntei para nenhum paciente se ele estava bem. Não. Eu podia simplesmente perguntar: como você está?
É quase a mesma coisa. Mas perguntar, olá, você tá bem? Claro que não! E aí eu nunca mais... Foi até bom a primeira vez eu ter feito aquela pergunta. E foram dias incríveis no hospital, desde entender a lógica do hospital. Vi algumas cenas desagradáveis, como... Lembro de uma vez que um médico entrou, nem pediu licença para a paciente, já foi examinando ela e saiu. E ela olhou para mim e falou, pois é, ela me chamava de doutor, pois é, doutor. Aqui é assim, eles nem pedem licença. Meu Deus. Mas outras pessoas incríveis, outros médicos incríveis. E aí você que pensa, inclusive, em um dia ser psicólogo, psicólogo hospitalar, ou médico, ou alguma outra área, enfermeiro, temos que ser cada vez mais humanos, ter um atendimento humanizado, tá bom? O que eu senti falta na faculdade? Eu senti falta um pouco mais de conceitos da psiquiatria. A psiquiatria já é parte da medicina. O psicólogo não prescreve remédios, mas eu queria ter uma noção mínima de alguns remédios que são usados na área da psiquiatria. Não tive essas aulas. Se você teve, coloca aqui nos comentários. Não tive nada de aulas de empreendedorismo. Eu tive algumas aulas de gestão. E assim, pessoal, eu saí da faculdade, eu fiz uma faculdade boa, tendo noção do que fazer no setting terapêutico, ou no hospital, ou na empresa, enfim. Mas eu não sabia como começar. E eu fiquei perdido. Porque, ok, só alugar uma sala, mas como que eu pago imposto? Que imposto eu tenho que pagar? O que eu preciso para abrir uma sala? Tudo isso eu tive que me virar depois para descobrir. Peraí, eu tenho que falar com a prefeitura, eu tenho que falar com quem? Eu tenho que abrir um CNPJ, eu posso com o meu CPF? Sabe essas perguntas que talvez alguns já estejam aí também com essas dúvidas? Eu não sabia. Podia ter sido ensinado na faculdade. Por onde começar? Podia ter sido ensinado. E o que eu sempre falo, e eu vou falar hoje de novo, que faz muita falta, aulas sobre marketing, aulas sobre divulgar. O marketing é incrível. Olha só vocês hoje assistindo esse meu vídeo pelo YouTube. Aliás, vou pedir uma contribuição. Escreve aqui nos comentários como você chegou até o meu vídeo. É interessante até para a gente saber o ecossistema, como que funciona. Foi indicação do próprio YouTube? Você estava pesquisando no YouTube, no Google? Algum colega te mandou esse vídeo? Conta para mim. Bem, basicamente essas são as dicas que eu separei aqui para falar sobre como foi o meu curso de psicologia. Foi um curso bom, podia ter sido melhor nessa questão de expectativa de aulas. Não sei como estão os cursos de psicologia hoje em dia. Quem estiver cursando aí, conta para mim. Tá tendo aulas online, aulas já presenciais? Já estão misturando aulas online e presencial? Eu imagino que o cenário ideal é juntar os dois. Algumas aulas podem ser online. Para que o professor tem que fazer aquela mesma aula para todo mundo? Pode ser online. E às vezes ele pode aprofundar. E outras, a gente precisa ali do presencial, principalmente a parte dos estágios, entre outras coisas. Se você pensa em fazer a faculdade de psicologia, se você gosta desse universo, vai com tudo. É uma profissão que tem uma tendência de crescer cada vez mais e vai crescer. Cada vez mais pessoas valorizam a saúde mental, valorizam saúde emocional. Cada vez mais pessoas falam sobre isso. As empresas estão buscando cada vez mais psicólogos. Não só as empresas, as escolas, as pessoas estão buscando cada vez mais. Ainda há preconceito? Ainda há preconceito, mas estamos num índice de crescimento e vai crescer cada vez mais. É uma faculdade incrível. Tem outros vídeos aqui no canal com mais dicas para quem já está na faculdade. Meu nome é Bruno Rodrigues, espero ter colaborado. Se gostou, clica aí no joinha, deixa um comentário e me segue lá no Instagram, @BrunoRodriguesPC. Até o próximo vídeo.